Nós seguimos falando sobre essa tensão entre Guiana e Venezuela, agora na companhia do professor de Relações Internacionais da ISPM, Gunther Hudzit. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Eu quero começar falando, a gente tem vários assuntos aqui para tratar hoje, né, professor? Quero começar falando sobre a participação, a atuação do governo brasileiro na condução ou numa moderação, digamos assim, dessa crise. Ontem, o presidente Lula conversou por telefone com Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, e se colocou mais uma vez à disposição para uma condução pacífica dessas tensões. Disse que é contra qualquer medida unilateral, que foi o que aconteceu com essa investida de Nicolás Maduro. O que esperar do governo brasileiro daqui em diante para tentar contornar essa crise? Bom, seguindo esse script, né, que o presidente Lula está chamando para si, está ajudando Maduro. O que as pessoas não entenderam é que o Maduro está seguindo o que eu chamo de manual Vladimir Putin, que tecnicamente se chama guerra híbrida. Você cria toda uma situação de que haveria uma região em disputa, que a população local estaria contra o governo, que os reprime, no caso de Putin usando as minorias russas nas antigas repúblicas soviéticas, e isso gera a legitimidade, entre aspas, e a justificativa para uma narrativa de que eu estou precisando defender, né, meus compatriotas. Foi assim que ele fez na Geórgia em 2008, foi assim que ele fez também na Ucrânia em 2014 e completou o serviço em 2022 e está atolado naquela guerra. Portanto, Maduro, que vem nesse momento tendo que fazer uma eleição para o ano que vem, porque foi isso que negociou com o governo americano para a diminuição das sanções impostas ao país, vai agir, como vocês colocaram nessa parte da finalzinha da reportagem, precisa desse tema externo para tentar se manter no poder. Como os argentinos, a ditadura argentina fez em 1972, quando estava muito mal, sofrendo uma oposição crescente, protestos crescentes, tentou retomar as Malvinas. Então, é o que as pessoas ainda não entenderam. É esse script, né, da guerra híbrida, manual Putin, que o Maduro está seguindo, e essa conversa vai servir muito bem a ele. Se repararem no tom que ele colocou, que a Chevron, né, a Exxon e o governo da Guiana vão ter que vir conversar com a República Bolivariana da Venezuela, ele está dizendo, vocês vão ter que vir aqui me ouvir, não eu o contrário. Então, eu estou vendo aí que a gente vai ter ainda muito problema, principalmente o governo Lula. Agora, professor, se ele está usando o mesmo enredo do presidente Vladimir Putin, como o senhor lembrou, e está mesmo, o que é que nós podemos fazer aqui, o que é que o mundo pode fazer para impedir que as consequências sejam as mesmas? Ninguém conseguiu parar o Putin, né? Impedi-lo de invadir a Ucrânia agora ou em 2014. Como impedir o mesmo desfecho aqui nessa região? O que a gente aprendeu lá que pode aplicar aqui? Bom, primeiro, o Brasil não tem muito o que fazer, porque até mesmo nossa capacidade militar de pronta resposta é quase nula. O que o Exército enviou para lá, as 12, né, que eles chamaram de 12 veículos blindados, vamos colocar no português mais claro, são 12 jipes blindados armados, porque até agora o que o Exército tem lá é fundamentalmente os jipes desarmados, os cascavéis, os urutus antigos, até mesmo os poucos guaranis que foram para lá, não seria um páreo para uma invasão do território brasileiro, e isso até chama atenção porque o Exército já fechou contrato, né, com a empresa italiana para o fornecimento do Centauro 2, que é um dos melhores, se não o melhor, caça-tanques do mundo, e poderia adiantar o recebimento desses veículos até para enfrentar essa crise, mas ainda está em avaliação. Literalmente, oficiais do Exército Brasileiro estiveram essa semana lá na Itália avaliando esse veículo. Mas mesmo assim eu não acho que eles invadiriam o território brasileiro, porque perderia o apoio do governo Lula. E mesmo porque
Eu discordo do que foi dito, né, antes. As Forças Armadas venezuelanas não têm capacidade de atuar. Vou colocar alguns números. Por exemplo, quando Chávez chegou ao poder, ele aumentou o número de oficiais das Forças Armadas para conseguir que ele se mantivesse no poder, para ter o apoio desses oficiais. Um exemplo, a Venezuela tem hoje em torno de 2.000 generais nas três Forças Armadas, em torno de 1.500, 1.300 no Exército. Os Estados Unidos têm 1.000 generais nas três Forças Armadas. O Brasil, no Exército, tem em torno de 170 generais. Ou seja, ele transformou as Forças Armadas venezuelanas numa grande estrutura antigolpe, para ele se manter no poder, e isso foi mantido também pelo Maduro. Os caças, né, Sukhoi Su-30, realmente um dos melhores do mundo. Mas o que se sabe, 2, no máximo 4, estão em condições de voo, o resto com um problema muito grande de manutenção, assim como os próprios pilotos. O que se sabe é que pilotos venezuelanos estão voando em média 20 horas por ano. O que se precisa para manter uma capacidade de pronto emprego de um piloto é voo de no mínimo 100 horas por ano. Por tudo isso que você realmente... Vamos ainda para a questão territorial entre Venezuela e Guiana, a região de Essequibo, uma floresta tropical, que, portanto, não dá para utilizar tanques. Além disso, uma região também montanhosa, o que dificulta, né, o avanço de tropas, e por isso mesmo, essa ação que se espera, né, que se esperaria de um avanço militar sobre esse território, não aconteceria. É muito difícil. Portanto, o que eu vejo é começar a ter situações de populações indígenas mesmo da região começarem a criticar o governo, né, de Georgetown, pedindo, né, a salvação venezuelana. Há um vídeo que não se sabe até agora se é fake ou não, de que um grupo indígena teria baixado uma bandeira guianense e hasteado a bandeira venezuelana justamente na região de Essequibo. Então você tem aí uma série de sinalizações que seria um avanço aos poucos para ter essa narrativa de legitimidade do governo Maduro. Diante disso, o que nós vamos fazer? Nós não temos muito o que fazer. O máximo é isso, o governo americano sinalizando que não vai aceitar nenhuma investida militar contra a Guiânia. Kobayashi. Professor Gunter, um prazer falar com o senhor, muito bom dia. Professora, minha pergunta é em relação à existência desse conflito e o tempo que isso leva, né? Porque nós tivemos uma decisão arbitral da França em 1899 que disse que aquele território era da soberania do Reino Unido, né? Que era quem comandava o território da Guiana. A Venezuela só contestou isso mais de 60 anos depois, na ONU. E em 66, salvo engano, quando a Guiana conseguiu a sua independência, também não teve nenhum tipo de resistência da Venezuela. Inclusive agora, com essa intenção do Maduro, nós tivemos uma decisão na semana passada da Corte Internacional de Justiça, dando razão à Guiana e determinando que a Venezuela se abstivesse de qualquer intenção de anexar o território. Nós temos uma resistência da Venezuela a cumprir as decisões internacionais em relação a esse território? Sim, é simples. Sim, assim como você tem também, houve o desrespeito, não só o direito internacional, mas há vários outros tratados entre Rússia e Ucrânia. A anexação da Crimeia em 2014, a gente não pode esquecer, para os ucranianos a guerra começou em 2014, quando houve essa anexação que é completamente ilegal diante do direito internacional, completamente ilegal diante a Carta das Nações Unidas. Por isso que não se reconhece, né? A grande maioria dos países não reconhece essa anexação. Então, quando você tem um Estado forte, como é o caso russo, até mesmo chinês e até mesmo americano, né? Como foi a invasão do Iraque em 2003, então você tem essa capacidade de países com poder, né, e poder, principalmente poder bélico, de atropelar o direito internacional. Infelizmente, essa é a realidade. Não é o que nós defenderíamos como o ideal para o mundo, mas a realidade é essa.
Agora, o que a Venezuela tem? Militarmente não tem essa força para enfrentar os Estados Unidos, mas também não quer, os americanos não querem uma crise militar agora que possa aumentar o preço do barril do petróleo. Você também não quer o governo Biden, que busca sua reeleição, né, uma guerra que teria que ter um emprego maior de soldados americanos. Em véspera de eleição, isso talvez não fosse muito bom para ele. Então, as circunstâncias aqui que o Maduro está aproveitando é que favoreceria a ele tomar essa atitude e ter uma resposta limitada do Ocidente, que está atolado nesse apoio à Ucrânia. Professor, o Fabrício Naes, que tem uma pergunta para o senhor também. Fabrício. Professor, bom dia. Falando justamente sobre os Estados Unidos, é um país que nos últimos anos tem deixado um pouco o apoio militar, de fato, de diversos países, as tropas que saíram do Afeganistão, de outros países do Oriente Médio, e que nos conflitos recentes que a gente tem visto, seja entre Rússia e Ucrânia, agora Israel e Hamas, ele tem ali oferecido um apoio financeiro, mas militar, de fato, não tem enviado tropas. Qual seria o interesse dos Estados Unidos em, de fato, ter tropas aqui, engajar em combates aqui na América do Sul? Bom, vamos por etapas, Fabrício. Você tem, desde a eleição do ex-presidente Obama, a decisão de, primeiro, retirar as tropas do Iraque e do Afeganistão. O Trump foi eleito também com esse discurso e o Biden também. O Trump só não foi adiante porque esperava ser reeleito para depois tirar as tropas, tanto que ele negociou diretamente com os talibãs no Catar. Então, ele iria retirar também as tropas do Afeganistão. Por que isso? Porque desde o governo Obama, com o pivô para a Ásia, os interesses americanos claramente estão nessa Ásia. Primeiro, no governo Obama, colocando que é nessa região que tem maior crescimento econômico e, portanto, dinamismo econômico que interessa os Estados Unidos. O governo Obama não chamava a China, né, de inimiga, no máximo competidora estratégica, como o presidente W. Bush dizia no início do seu governo. Com o Trump e agora com Biden é que efetivamente a China se torna um inimigo, o maior inimigo, a maior ameaça à liderança americana no mundo e por isso mesmo a concentração das atenções lá. A Ucrânia fez com que realmente os americanos tivessem que voltar a essa estratégia antiga da Guerra Fria de conter as duas guerras na Europa e na Ásia. Portanto, os maiores interesses americanos estão aí. No Oriente Médio, justamente para fazer esse pivô para a Ásia, os governos da região, aliados dos Estados Unidos, efetivamente a Arábia Saudita, enfrentando a ascensão do Irã, se vê ameaçada por isso. Essa retirada, essa diminuição da presença americana ali. Agora, diminuição não significa ausência, diminuição não significa que não faria uma guerra. O que os americanos não querem é, de novo, estarem atolados numa guerra terrestre, como foi o Iraque e o Afeganistão. Tanto que o governo Biden mandou 2 grupos de ataque baseados em 2 porta-aviões que mandaram claro sinal e que Hezbollah e Irã entenderam muito bem. Só para as pessoas terem ideia, cada um desses porta-aviões leva entre 70 e 80 aeronaves. Fora os navios que estão ao redor, fora os submarinos que não se falam, e fora um único submarino lançador de mísseis de cruzeiro que o governo americano anunciou que estava na região, coisa que ele nunca faz. Para quê? Para mandar esse claro recado. Por isso que essa guerra continuou restrita a Israel e a Hezbollah. Desculpa, Hezbollah, Hamas. É que são aliados, às vezes a gente confunde, é quase que um braço do outro. Então, você ainda tem os Estados Unidos hoje como a única superpotência do mundo, que tem essa capacidade de fazer essa intervenção no Oriente Médio, ter uma presença lá no Mar do Sul da China, onde você tem um ponto, né, quente entre Estados Unidos e China, mantém uma ajuda contra a Ucrânia e, se for preciso, consegue mandar aviões e tropas do próprio território norte-americano aqui para a Guiana.
Isso é ser superpotência, essa capacidade dessa atuação múltipla. Agora, não significa que consegue ganhar facilmente de todos, como foi nos anos 90. O avanço tecnológico, principalmente tecnológico militar, desses outros países, em especial China, diminuiu a vantagem americana. É o que a gente chama de declínio relativo. Não é que os americanos estão afundando. Agora, a grande vantagem deles diminuiu, mas ainda continua sendo a maior capacidade militar do planeta. Tanto que as Forças Armadas russas tentaram se organizar da mesma forma e não conseguiram. Por isso que não derrotaram a Ucrânia rapidamente. Professor Gunter Hudzit, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Bom domingo para o senhor. Eu que agradeço. Bom domingo a todos. Muito obrigado.